Número 2 da primeira semana, volume 6 do PET. A reação de fotossíntese é 6CO2 gasoso mais 6 água líquida, dando C6H12O6, glicose, mais 6O2 gasoso, o ΔH, mais 2.802 kJ de energia. Uma reação endotérmica, porque o ΔH é positivo, absorve energia. Assumindo que a reação está no equilíbrio, então estamos falando de equilíbrio, e que a célula vegetal é um sistema isolado, o que é correto afirmar? Então, quero saber a resposta correta. Quando a pressão parcial de O2 é aumentada, o equilíbrio se desloca na direção da formação dos produtos. Então, o que ele está falando? Eu estou aumentando a pressão a pressão parcial. A pressão parcial você pode entender como a concentração, como a quantidade. Então, se eu estou aumentando a quantidade o princípio de Le Chatelier é o sistema em equilíbrio ele reage para diminuir o efeito da perturbação. Qual foi a perturbação? Aumentei essa quantidade. Então o que o sistema faz? Ele vai tentar diminuir esse cara. Como é que ele diminui essa substância? Deslocando o equilíbrio na formação dos reagentes, que é o que vem antes da setinha, e não dos produtos, como ele falou aqui. Então, se a pressão parcial de O2 é aumentada, o equilíbrio se desloca na direção da formação dos reagentes, não dos produtos. Então, essa é incorreta. B. Quando se aumenta a temperatura, o equilíbrio se desloca no sentido de formação dos produtos. Então, vamos lá. Como que a temperatura ela influencia? A temperatura está diretamente ligada no ΔH. Então, o sentido direto, como o ΔH é positivo, aqui o sentido é endotérmico. E o sentido inverso, não está escrito aqui a setinha, mas como está no equilíbrio eu posso escrever. Vai ser um sentido exotérmico. O sentido endotérmico é um sentido que absorve energia. Então, se eu aumento a temperatura, o sentido endotérmico ele é favorecido. Por quê? Ele tira essa temperatura, ele tira essa energia que eu estou fornecendo, já que ele absorve energia. Então, o sentido endotérmico é favorecido com o aumento da temperatura, enquanto o sentido exotérmico é favorecido com a diminuição da temperatura. Porque no sentido exotérmico, ele absorve energia. Aliás, ele libera energia, desculpa, o exotérmico. Então, se eu diminuo a temperatura, o sentido exotérmico libera energia e a temperatura aumenta. Então a pergunta é, quando se aumenta a temperatura, o equilíbrio se desloca no sentido na formação dos produtos nessa reação? Sim, porque o sentido de formação dos produtos, o que vem depois da setinha na reação direta, é o sentido endotérmico. Então se eu aumento a temperatura, o sistema, ele na reação direta, ele absorve energia, ele absorve esse aumento de temperatura que eu fiz. Então essa aqui é correta. Vamos ver porque que as outras são erradas. Quando se remove um pouco de C6H12O6, a glicose, então se eu retirar esse, o equilíbrio se desloca no sentido de formação de reagentes. Se eu tiro esse aqui, estou removendo esse aqui, o equilíbrio vai fazer o quê? Estou tirando esse, então quero colocar mais desse, o equilíbrio vai aumentar esse. Como que eu aumento esse? Deslocando o equilíbrio no sentido de formação dos produtos e não dos reagentes. Quando a pressão atmosférica aumenta, o equilíbrio se desloca no sentido de formação dos produtos. Quando eu vou olhar a pressão, eu olho quem que é gás. Então, olha só, antes da setinha, eu tenho 6CO2, 6 mols de gás. Depois que a reação acontece, eu também tenho 6O2. Não é o mesmo gás, mas eu continuo tendo 6 mols de gás. Então a pressão ela não influencia este equilíbrio. Por quê? Aqui, antes da reação acontecer, reação direta, eu tenho 6 mol de O2, depois também. Então não faz diferença a reação acontecer para a pressão do sistema. Então, quando a pressão atmosférica aumenta, o equilíbrio ele não sofre alteração. Cuidado, tá? Não estou falando de pressão parcial, igual aqui não. A pressão parcial seria uma pressão do O2. Qual que é a pressão dele? Quanto maior a pressão parcial, maior a quantidade. Quer dizer que eu estou falando que eu estou aumentando a pressão atmosférica, ou seja, a pressão sobre todo o sistema. Então, se tivesse diferença no número de mols de gás, isso seria relevante. Mas como não tem, a pressão variar, aumentar ou diminuir não faz diferença para o equilíbrio. Letra